Da minha casa pra sua é pertinho, eu vou até de pé. Eu senti o seu perfume, o cheirinho do café. Eu vi você cantando, é o amor de mulher. Eu vi você cantando, senti o cheirinho do café. Aí agora pra frente, não tá. Oh, dói. Saiu. É uma cidade que ela desmembra de Rio de Contas, emancipa em 1878, né? Enquanto emancipação política propriamente dita, mas já existia aqui um núcleo de povoamento muito forte. Mas Rio de Contas ela surge do garimpo do ouro, no século XVII, e outra cidade importante que também surge na Chapada, que são as duas mais, é Jacobina. E nessa época, Piatã, bem colonial, sob o domínio da colônia portuguesa, precisava se ligar a essas duas cidades, de onde vem a Estrada Real, né, que conecta Rio de Contas e Jacobina. Essa Estrada Real, também, diga-se de passagem, elas são pavimentações de caminhos que já existiam por tribos indígenas. Matriz, Tupi, com as ramificações, né, chegando aqui os Tapuia. Então tem essa pavimentação desses caminhos indígenas que já existiam pela coroa portuguesa, e Piatã está justamente no meio, literalmente no meio das duas cidades mais importantes do interior. O café de Piatã atual, que a gente sabe que tem essa projeção, né, nacional e até internacional, também ele não é fruto de nada. Embora você tenha ali um grupo de produtores que se destacam a partir dos anos 80, isso é fato, mas a muda ela não surgiu assim. Onde é que veio a primeira muda? Então a gente já tem relatos na própria historiografia, nos documentos formais, dizendo que os primeiros colonizadores que passaram por aqui, está falando do século XVIII, 1725, 26, que é quando forma aquela capela que está ali, que deu origem à igreja matriz, você já tem as mudas ali nas bruacas, né? Ali tem uma representação de uma bruaca, mas a bruaca é o quê? É algo maior do que essa representação, onde as pessoas levam mantimentos, roupas, todos os seus itens que são necessários para a sobrevivência. E aí, como o colonizador, como qualquer outra pessoa, ele bebe, ele come, ele é o tropeiro, ele é o que interage, que apesar de todos os conflitos, mas ele traz a carga humana. E dentro dos seus baús e dentro das suas bruacas já estava, desde o século XVIII, 1725, a primeira muda de café. Só que ela é plantada e está lá, como uma muda de alecrim, como uma muda de rosa. Ela não é um destaque ainda, mas já é cultivado, né? Então, depois do ciclo do ouro, a gente tem o auge, pelo menos 50 anos de extração de ouro muito forte aqui em Piatã, né? Que destaca esse circuito e projeta esse circuito de interesse para a coroa portuguesa. Com a queda, aí você vê um ciclo do diamante. O café também está lá, paralelo, né? Ou seja, o cara está garimpando, mas está bebendo café. Com a crise do diamante, que pega todo esse circuito, especialmente o do diamantino propriamente, que é a rota paralela a que nós estamos, aí sim, a cidade está parada, né? Assim, do ponto de vista econômico. Teve a primeira economia, que foi o ouro, depois veio a segunda economia, que é o diamante, e ela está pensando, e agora o que vai ser dela, né? Enquanto isso, as outras cidades que também viveram ciclos paralelos e que entraram em crises do diamante especialmente, teve um fomento muito importante do governo do estado, a partir dos anos 70, para o turismo. Aí entra Lençóis, entra Andaraí, entra Mucugê. E esse circuito que nós estamos, que é o do ouro, ele ficou bem esquecido, né? Então, eis que começam as mentes produtoras de café a observar que o café de Piatã começa a ter um diferencial, né? Isso aí já é nos anos 80, que vem essa geração de seu Antônio Rigno e toda essa turma que você já conhece. Porque veio o incentivo do governo para plantar o café na Chapada Diamantina. Isso começou com a fundação do IBC, de um órgão do IBC em Ceabra, comandado por Dr. Jonas. Então ele veio para a Chapada para implantar a cafeicultura. Veio também junto uma política do governo de doação de título de terra. Então acabou as pessoas aqui de Piatã, muitos receberam o título de terra e em função disso foram chamados a fazer o plantio de café por conta da altitude do local, por conta do clima, da umidade do ar, essas coisas que o café precisa para ter uma boa qualidade. E aí começou a se desenvolver. Aí vieram os grandes produtores aqui na época para a gente, que foi seu Luiz Viana, Tony Nonô, Dema, né, e vários outros aí que plantaram bastante café na época e estão aí até hoje, aqueles que ainda existem, estão até hoje produzindo café.
Aí existiam algumas terras aqui em Piatã devolutas e que o governo fez algumas doações para os moradores daqui. Na época, o governador era Antônio Carlos Magalhães e foi ele quem foi o responsável por essas doações. Meu pai recebeu a doação de uma parte dessas terras e se juntou com mais alguns amigos. Na época, o pai de Júnior, que hoje é meu marido, Edemar Lúcio Ribeiro Martins, que foi prefeito aqui de Piatã, e com Tony de Nonô, que era o grande amigo dele da infância, e eles, 3, e mais tio Lindolfo, na época, começaram a plantar o café. Foram até o banco. Na época, o gerente do banco não apostava que o clima daqui fosse favorável a esse plantio, mas mesmo assim eles investiram. Acho que, se não me engano, um avalizava para o outro. Me lembro que Antônio de Nonô avalizava para meu pai e vice-versa, meu pai para ele, e assim com o pai de Júnior, Edemar e tio Lindolfo também. Um avalizava para o outro. E aí eles compravam as mudas em Mucugê e começaram a plantar o café aqui em Piatã. Era bem difícil aqui o transporte e não tinha assim um meio para então elevar o plantio de café. Aí veio o Banco do Brasil para a cidade de Ceabra, então fez parceria com o IBC, então veio um agrônomo aqui por nome Dr. Jonas para então fazer uma análise da terra aqui. Como Piatã é uma cidade fria, cidade alta, com a vegetação mais ou menos, então foi aprovado somente 4 áreas aqui na cidade de Piatã, no município de Piatã, que veio então o fiscal do banco para verificar se era mesmo aquilo que o agrônomo mostrou, né? Aí então fomos à cidade de Ceabra, que fomos 4 proprietários. Foi eu, Edemar Lúcio Ribeiro Martins, Luiz Viana Xavier, e Lindolfo Viana Xavier e Antônio Alves da Silva. Foi aprovado a terra desses 4 cafeicultores. Onde eu estava tombando a terra, chegou um amigo meu, Piatã, chamava Lindolfo Viana. Falou: o que é essa planta aqui, Xará? Eu falei: vou plantar capim. Ele falou: é doido, rapaz, plantar capim num terreno desse. Eu falei: olha o que é que eu planto aqui, café. Eu falei: vamos, café aqui é só que o juiz faz uma casinha, plantar os pés em roda. Não, senhor. O terreno é seu, mas agora quem vai mandar é eu. Você é muito meu amigo. Então, senhor, você já começou a tombar a terra muito bem. Essa semana que entra vai uma turma para Ceabra fazer cadastro para plantar café com o banco. Eu falei: Xará, eu não tenho condições, né? Ele falou: o banco ajuda, rapaz. Abaixou para Ceabra, fizemos o cadastro e começamos o plantio. E foi uma coisa muito boa, porque, embora que hoje eu não tenho nada, mas o tantinho que eu tenho, agradeço o café. Mais ou menos no mês de final de outubro, já foi, porque começou a chover, então liberou a verba para compra das mudas de café. Isso mais ou menos no final de outubro a novembro, que aqui também não tinha muda de café. Tivemos que fretar um caminhão e ir para a cidade de Mucugê comprar as mudas, que era um senhor Matos, era Tássio Matos, que vendia essas mudas, que vendeu aqui para a cidade de Piatã. Era muito difícil plantar café. De primeiro as mudas eram no Mucugê, ia lá buscar essas mudas no Mucugê, já chegava aqui toda sentida, e
e plantava. Mas eu mesmo carreguei para os outros, porque eu trabalho de caminhão também, ia lá pegar muda para o pai do Henrique mesmo. Eu trouxe muda de lá de Mucugê. E nesse tempo eu ainda não plantava. Aí ele ainda me deu umas mudas para mim plantar, mas uma base de umas 15 mudas eu plantei, gostei. Falei, não, só mexer no café, não tem jeito não. Que as terras não é boa. Para pasto não é bom também. Nem milho, nem feijão, é tudo com adubo. E começou com plantio de café. Até eu tinha um tio que falou comigo. É muita coragem. E os terrenos fracos desse assim, entraram em banco para tomar dinheiro emprestado para fazer chácara, mataram, vai se arrepender. Eu falei, mas eu estou acompanhando meus amigos. E meti as casas. Começamos em 1967. Dificuldade, não tinha maquinário, era roçado com foice, os trabalhadores roçando, aguardava, secava, queimava e aí começava a abrir as covas. Não tinha muda aqui, ia buscar em Mucugê, e foi assim o início. Depois, com o tempo, a gente foi comprando maquinário, facilitou mais a coisa. Tivemos a informação que era muito lucrativo, né? Aí nós tentamos entrar no comércio, agricultor comercial. A princípio era difícil, a gente começou com 7 hectares. Aí fui para 15, foi para 50, 50 fui para 100 e 100 cheguei a 200. Eu era comerciante, mexia com caminhão. Depois veio o café, eu comecei a investir no café. E achei que o café era melhor, abandonei tudo e fiquei com a prioridade do café. E veio as vantagens, que eu não tive condições de estudar na época, formei meus filhos todos, só falta formar um agora, o último, tudo com recurso, a prioridade do café. Foi Tony, nosso amigo aqui, Tony Nonô, plantou essas mudas e a chuva demorou de vir e precisava molhar de balde, ele molhando de balde, ele, a família deles, os funcionários molhando de balde. E quando foi um certo dia, choveu e a chuva veio com abundância e molhou. E ele saiu pela rua gritando, tirou a camisa e botava a mão para o céu e dava os gritos, né, agradecendo pela chuva que estava caindo. Saí soltando foguete, gritando na rua, aquele entusiasmo, uma coisa fantástica, viu? E agradecendo a Deus, saí gritando na rua para gostar. Tony Nonô tá doido, tá doido. Tirei a camisa, fiquei tomando chuva aí, ó. A chuva caindo sem camisa, sacando na camisa. É a felicidade nossa. É coisa boa quando você tem um sucesso assim, né? Desde pequena que nós colhia café aqui. Subia nos pés, não tinha esse cafezinho, não. Não que chama? É aqueles grandes, colocava escada. Como que nós colhia o café? Amarrava o saco aqui, colocava assim uma cordinha e amarrava, ia apanhar. E subia, a gente cantava. Ou é um dia feliz. Hoje, meus filhos nem sabem. A gente espalha aquela lona, não é? As mulheres colhem, ó. É tudo diferente. Eu sou Marisete, sou lavradora. Trabalho na fazenda de café desde os meus 10 anos de idade, juntamente com minha mãe e toda a minha família, que minha mãe foi minha inspiração. Então a gente começou colhendo café para a gente sustentar a nossa família, onde o café é o sustento de todos os brasileiros, né? Então a gente planta café, a gente colhe café e meus filhos também plantam café comigo, colhem café comigo. Com o dinheiro da produção do café, eles se formaram e arrumaram outros empregos e tem uns que ainda continuam estudando e plantando café. É uma história de vida que a gente leva, não é? Como a minha mãe, ela já faleceu, mas a gente continua na luta ainda, né? Na memória dela. Então, quando eu comecei a apanhar café, o café não precisava selecionar, a gente pegava tudo, verde, maduro, tudo ao mesmo tempo, rapando todo o café. Mas com o passar do tempo foram se evoluindo as coisas.
Aí a gente começou a pegar o café selecionado. A gente só pega o café madurinho, que é para ter aquele café melhor, né, de uma melhor qualidade. E quando cai algum carocinho verde, então a gente vai lá e cata ele do meio. Em 85, trabalhei em um banco 14 anos, cansei, estressei, né? E aí retornei à minha terra e plantar café, né? Foi uma aventura, né? Saí de São Paulo com 2 crianças pequenas, né? Para aventurar aqui no café, né? Mas assim, o Pedro gostava muito do café, gosta até hoje, na verdade, né? E ficou nessa de querer plantar café. Ele se encantou com as lavouras de café, né? Não tive sucesso e aí pensei de voltar novamente a São Paulo, né? Falei assim, não dá pra gente sobreviver em Piatã, né? Mas aí o Hélito de Finado Lindolfo falou assim, meu pai tá vendendo cafundó. E eu falei assim, beleza. Vim ver a propriedade, Rodolfo, vim, gostei. E aí negociei, isso foi em 89. Aqui foi bom, a gente se ajeitou melhor aqui, né? Porque aqui é muito produtivo, né? O terreno é propício às lavouras de café, né? Então a gente se engatilhou melhor aqui, não é? Maravilhosa, Rodolfo, porque não exige muito adubação, você entendeu? Ela é uma terra muito fértil e você vê todo mundo adora esse solo. Muito bom, muito bom. Acho que é difícil aqui em Piatã você ter um solo desse, você entendeu? Nasce uma muda de café embaixo de um pé de café e vai embora. Ou então nas ruas de café, você vê, vai embora sem pôr adubo, você entendeu? Ele gosta muito de mexer, ele cuida direitinho. Na colheita ele é muito dedicado, separa tudo, os lotes assim pelas categorias do café, né? Tipo assim, o catucaí, o bourbon, ele faz tudo separadinho, né? Hoje é que você vê a história de Piatã. Pode contar os produtores que ficou naquela época. Aí surgiu esses concursos, nós aqui reunimos mais quantos colegas aí, que vinha dizer que despopava café, mas ninguém não tinha nem a noção. Aí um dava um palpite, outro dava outro, pensaram até em fazer um despopador de um triturador, mas aí eu falei, não, nós vamos em Minas ou em Conquista para ver como é esse tal de despopador. Aí fomos, conseguimos. Quem primeiro comprou despopador, na realidade aqui em Piatã, foi eu. Aí compramos despopador, lavador, que foi a novidade da época, né? Teve que vir gente fora para despopar o café, para montar as máquinas. Hoje virou tudo quanto é fundo de quintal em Piatã. Hoje aqui já tem. Não tem todas as máquinas que precisa, mas as mais necessárias, todo produtor já tem. E aí eu digo, é só isso, é só colher o café e tal? Não, mas tem que despopar. Sim, mas despopar como não? Mas lá vocês estão em altitude, chove muito na colheita, esqueça natural. É bom fazer? É. Mas despopar, você tem que ter um despopador. Aí eu digo, é fácil, na mão. Aí tentamos, na mão e tal, não deu batedeira, triturador. Eu sei que consegui um despopador em Vitória da Conquista, Barra do Choça. E não tinha a técnica como despopar. Eu sei que a gente fez um negócio aí a facão. Nesse primeiro concurso me incentivaram a levar essa amostra, mas não prepara, não, manda. Só para fazer oba-oba. Só para dizer que a Bahia recebeu não sei quantas amostras.
Foi aí que Silvio Leite entra na história. Eu vim para a Bahia em 92. E quando eu vim para a Bahia, eu fui primeiramente numa outra região, que é uma região chamada Brejões, nesse município, trabalhar para um grupo português na produção de cafés despolpados. Foi na mesma época, de 92, que foi criada a BSA, que eu me juntei, Associação Brasileira de Cafés Especiais, que começamos as promoções dos cafés baianos de alta qualidade, os cafés daqui. Dentro desse desenvolvimento, em 99, foi criado, de 97 a 99, através da BSCA, foi criado um concurso que começou com o nome de Projeto Gourmet. Já existia o concurso a nível Brasil, que foi onde começou a BSCA, né? E eu, como muito afoito e querendo mostrar resultado, eu descobri o que era o café gourmet, por isso que eu gravo o nome da minha empresa. Eu tenho uma empresa, CNPJ, Café Gourmet Piatã Limitada, que foi que começou a BSA com café gourmet, que hoje se transformou em cafés especiais. Que aí fica aquela briga, café gourmet, café especiais, que para mim tudo é a mesma coisa, né? Porque se você é um produtor de café especiais, mas seu café esse ano bebeu 84. O ano passado bebeu 88, 90, 92, entendeu? E aí eu comprei, descobri o que era o café despolpado, ia ter mais ganho, né, mais valor agregado na matéria-prima. Aí eu disse, como é isso? Você tem que comer só os maduros. Eu já fazia isso, por instinto, não foi uma coisa premeditada. Porque eu sempre entendi que o café é um fruto. E quando a gente vai no tabuleiro escolher uma laranja, uma maçã, a gente só quer pegar a perfeita e a mais madura, a melancia, né? Com aquele brix, com aquela coloração vermelha. E definitivamente o Brasil não tinha reconhecimento de qualidade. Não tinha nenhum. Ou seja, a gente sempre era considerado o melhor time, mas da segunda divisão. Nós nunca conseguimos. Ou seja, o grande fornecedor de café, o grande volume, mas não no mercado de cafés de boa qualidade, de alta qualidade. Diferente do nosso vizinho, como Colômbia, América Central e acima, né? E cafés africanos. Então nós tínhamos como objetivo divulgar, ou seja, nós temos cafés diferenciados. O termo specialty começou um pouco mais a partir do concurso. Embora ele foi criado um pouco antes, era pouco difundido. Então nós tínhamos a intenção, criou-se esse concurso, esse trabalho no Brasil, e quando nós começamos esse trabalho de divulgação do Brasil e começamos a levar esse café diferente, as pessoas perguntavam assim, gente, esse café é do Brasil? De lá mesmo? Não, Silvio, esses são os seus amigos que estão sendo gentis e falando desses cafés. Então, com a criação desse concurso no Brasil, que foi em 99, começou como Projeto Gourmet e se transformou em Cup of Excellence. Tive a graça de Agnon, Antônio Rigno, Zé Almir, seu tio Beni, que eram os produtores, tinham mais volumes, que antigamente eram 20 sacas, viu? O menor lote era 20 sacas para poder escrever no concurso. Esse ano é 3, né? Espero que não diminua. Começou de 20, 16, 12, 6, agora é 3. E aí eu conversei com eles, eles apostaram na ideia, gostaram. Foram ver a nossa recepção. No outro ano eles caíram de cabeça. Rigno, como um cara bem prático, bem técnico, em qualidade, Agnon na produção. Eu sempre disse, se jogasse os dois no liquidificador, seriam imbatíveis. Um na produção e outro na qualidade. Aí começou a ganhar os concursos. Aí Piatã. Aí partimos para a BSA. Em 2004 eu classifiquei 2 lotes, Rigno 2 lotes, Zé Almir 1 lote, Agnon 1 lote. E aí que pegamos gosto. Se conseguimos ficar entre os top 10, quem sabe a gente levantar o caneco. E essa graça chegou em 2010, né? Em 2003, começou o concurso da Bahia. Nós participamos. Por participar, ganhamos o primeiro lugar. Ganhamos 2003, 2024 e 2025 em seguida. Aí, achamos por bem participar do concurso nacional,
que é o Campoveste, né? Que é um concurso muito famoso, muito difícil, que é tido assim como um concurso mundial, que fala assim, é o melhor café do mundo. Aí ganhamos 2009, ganhamos 2014, ganhamos 2015 e tornamos ganhar em 2022. Hoje, praticamente, na área do café, nós somos conhecidos no mundo inteiro. Quando ele ganhou a primeira vez o concurso, o mineiro bateu no ombro dele e disse, ó, baiano, tu contenta com esse concurso, com esse prêmio, porque tu nunca mais vai ganhar um prêmio de primeiro lugar. Eu cheguei em Piatã formado em 2004, junto aí com a antiga associação Ascamp, né? E em todos os movimentos eu ingressava para me profissionalizar cada vez mais. No meu estágio obrigatório, eu fui no estado de Minas com a cafeicultura. E assim, até os dias atuais a gente vem só buscando conhecimento e firmando. Dentro do sítio não existia estrutura, da estrutura assim, moderna para cafeicultura especial. Então a gente foi trabalhando, né, dedicando, buscando conhecimento e formando a propriedade para a produção do café especial. Então, meu pai conta sempre que ele fez o viveiro das mudas, né, que plantou o catuai amarelo, que é o talhão que eu tenho, o catuai vermelho, né, são 4 hectares. E meu avô, empolgado com essa história da chegada de meu tio Nelson junto a Michael, né, com a história de cafés especiais, introduziu também aqui uma lavoura de cafés especiais, né, com terreiro, despolpador. Mas em 2012 meu avô já estava meio desacreditado assim já, né? Já tinha acontecido algumas coisas de café que já estava meio sem querer tocar para diante, né? E aí eu vim para cá para tocar a roça que era de meu pai e logo depois também assumi a roça de meu avô, né? Depois que ele faleceu. A gente conseguiu classificar os cafés entre os melhores da Bahia. Já em 2010 a gente ficou também entre os melhores do Brasil, né, na classe natural. E sempre aí nas cabeceiras aí nas pontas dos cafés especiais da Bahia e do país, né? Buscando hoje na evolução do café especial dentro da propriedade a gente já consegue desenvolver a nossa torra, né, a nossa marca e colocar diretamente no mercado. Quando ele formou, veio para cá e começou a cuidar direito, a gente começou a fazer um café melhor. Aí foi, não sei se foi em 2000, eu nem sei mais quando foi isso, 2012. Eu voltei no concurso, fiquei no primeiro lugar e continuou mexendo direto assim com café. Então meu avô já trabalhava com café, já era caixeiro viajante naquela época, pegava os cafés de Piatã e levava para a região da Caatinga, onde já sabia a qualidade dos nossos cafés. Isso foi passado para meu pai, que foi um dos primeiros a iniciar o plantio de café aqui, tanto naquele processo de abrindo cova ao léu, quanto a partir de 80, da década de 80, início da década de 80, que o antigo IBC começou a trabalhar em Piatã. Desde aquela época, meu pai já está nesse processo de produção de café. E, consequentemente, a gente nasceu debaixo do pé de café. Em uma greve da UESB, se eu não me engano, em 2009, coincidiu com a colheita. Foi o ano que eu vim para Piatã, na época da colheita, e trabalhando com meu pai, a gente conseguiu despolpar cerca de 30 sacos, de 160 mais ou menos que a gente teve. E esses 30, a gente conseguiu ficar em 10º lugar no primeiro campeonato que a gente participou.
E com isso a gente começou. Nesse ano a gente não tinha despopador, não tinha estufa, o terreiro era na outra sede da propriedade, então a gente ia, por exemplo, se a gente terminasse a colheita 4 horas da tarde, a gente conseguia chegar primeiro no despopador, voltava 6, 7 horas. Se a gente atrasasse um pouco, tinha dia que a gente chegava até 9 horas da noite para descarregar carro com café despolpado. E nesse ano, sempre eu falo em meus comentários, minhas palestras, que a gente tem uma chavinha para o café especial. Então, a partir de 2009, a gente ligou essa chave. Por quê? Naquela época, pegava até 30 sacas. Com 30 sacas, a gente ganhou mais dinheiro do que o restante das 60. Então, onde a gente comprou o primeiro despolpador, fez o nosso terreiro suspenso, com a estufa, tudo direitinho, e começou a trabalhar. E Piatã já tinha uma experiência grande com café especial, então eu fui buscar conhecimento, formação aqui com os próprios produtores que já eram expert na produção, né? Então o café cereja descascado aqui já consolidado, a gente então buscou fazer o mesmo. Então a gente na época não tinha despopador, tinha que sair para poder despopar à noite, né? O Michael cedia a estrutura de via úmida para a gente esperava ele preparar o dele para então preparar o nosso lá para 9, 10 da noite, né? Aquele frio, inverno, tinha que tirar a roupa para não molhar, vai entrar ali para tirar os cafés boias e separar e depois ensacar, etc. Mas confiante que aquilo traria uma boa qualidade, como de fato trouxe, né? Em 2006 eu já comecei a despopar o café, né? Comecei a despopar, Rodolfo. Em 2006 eu já tive uma premiação, você entendeu? Eu não tinha máquina na época, saía daqui e ia despopar lá em Piatã com o Beni. Trazia esse café todo molhado, jogava ali no terreiro, o rapaz pegava aquele saco de café molhado, jogava lá, esparramava. E não tinha estufa também não, Rodolfo. A estufa, eu não tinha estufa, aí improvisei uma de telha. E aí fomos para Curitiba de carro, num carro emprestado da minha tia, e fomos levar essas 10 sacas de café lá, para poder então manter o restante do café no concurso, né? E para grande surpresa nossa, quando a gente chegou em Curitiba, né, com medo de se aquilo tudo era verdade e tudo mais, a gente entrou na cafeteria e assim, foi incrível a recepção do pessoal, né, porque eles acharam o máximo a gente ter ido lá levar e eles pararam, né, estava um dia normal de serviço, de trabalho, eles pararam as pessoas que estavam ali consumindo café para poder nos apresentar. Falou, gente, esse aqui são os produtores lá de Piatã, tá com um café excepcional, com gosto de mel, melaço, abacaxi. Veio lá da Bahia, veio de carro, veio dirigindo, né? Eu com 19 anos, nem barba eu tinha. Eu pude participar a convite do Renato, conhecido como Renatinho. Ele falou assim, Dolfo, bora para a Semana Internacional do Café, porque vai ser importante para você, você está querendo mexer com café, está pensando até já em torrar seu café, então vamos para lá. Eu falei, vamos embora. Então fomos eu, Renato, Tainã e Luísa. Luísa hoje, que é presidente da cooperativa, da Copiatã. E a gente conseguiu ter essa experiência, essa vivência dentro da SIC. Já era, acho que é o 2º ano de Renato, então eu fui a primeira vez nesse 2015. Foi fantástico para mim entender um pouco de como era esse mundo de café especial. É completamente diferente do que você tocar uma fazenda e vender a preço de commodity, né? Você pensa, tudo que você vai fazendo, você vai pensando em como melhorar a sua produção safra a safra. Na nossa colheita aqui na chácara, como em todo o município de Piatã, 90% é feito por mulheres, basicamente. Então, são mulheres que fazem toda a catação seletiva na roça. Aqui na chácara a gente faz na roça, né, cata seletiva, e depois a gente vem para o terreiro, que são mulheres também que faz esse repasse aqui. E depois, novamente, a gente faz o repasse na mesa também. A cooperativa já está também criando uma equipe de mulheres que fazem esse processo de pós-colheita de catação. Para nós aqui, dá muito orgulho assim, ter mulheres nesse processo
tanto da colheita como da pós-colheita, por toda a sensibilidade que elas trazem, a história de vida. Muitas trabalham e tiram férias, às vezes trabalham em prefeitura ou em algum outro no comércio, e às vezes conseguem tirar férias nessa época para poder participar desse processo de colheita pela rentabilidade, pelo retorno financeiro que dá para elas. Então, eu e minha mãe, a gente sempre teve aquela história de vida de trabalhar em vários lugares para ter o sustento da família. A gente saía, antes de eu trabalhar aqui na Fazenda Preciosa, eu trabalhei com Antônio Rigno por muitos anos, na colheita de café, limpando o café, selecionando o café, fazia de tudo, adubando o café. E depois eu fui na roça de Gal. Lá também era limpando o café, colhendo café. Também passei pela roça de Seu Pedro no Cafundó, para colher café, onde são pessoas muito adoráveis, muito queridas. E passei por mais roça. Ah, sim! Colhi café na roça de Maico, lá na Maurícia, né? Colhi café lá com o Maico um tempo. Onde todos os lugares que eu passo, as pessoas estão sempre me elogiando. Não sei se eu mereço, mas estou sendo elogiada. Eu é quem vou cuidar dessa parte na lavoura, né? Fico com elas, ensino, oriento direitinho, olha, esse não tá bom, esse aqui tá bom, né? Vou orientando, eu gosto muito também, né? E assim, eu gosto mais de mexer com minhas torras, né? Com o café torrado, né? E moído, né? Também em grãos. Conhecer os cafés da Bahia. Até então, não sabia que existiam cafés na Bahia. Comecei a provar como em uma grande fazenda, no Cerrado. E aí a gente vai provando, entendendo. Aí a gente começa a entender o que é um café de realmente qualidade para exportação, do que o mundo busca, né? Porque até então eu ficava muito concentrada dentro do Brasil. E foi muito interessante porque eu percebi que eu me vi sozinha como mulher nessa competição, né? Que é um concurso, na verdade. É um concurso onde avaliadores participam para eleger os melhores cafés, para que esse café seja eleito pelos juízes internacionais o melhor do Brasil. E eu comecei a provar cafés de diferentes regiões, sem saber essas regiões, porque essa competição é totalmente às cegas. E aí a gente começa a avaliar os cafés de uma forma de pensar, esse café merece ser apresentado para os compradores de fora? E o que a gente avalia nessas competições? É o aroma, é o sabor, a qualidade da acidez desses cafés, o tipo de corpo que é apresentado, e toda essa formação desses conjuntos de cada característica que a gente prova é que forma a pontuação desse café. E aí, pensando nisso, em 2015 eu já voltei cheio de ideias para a fazenda, setorizei a fazenda inteira, cada talhão a gente deu nome, tudo organizado, e a gente começou a provar lote por lote e começou a descobrir os diamantes escondidos, né? O ouro negro ali. A gente começou a entender como que era feito essas provas de café. Eu precisava estudar, eu precisava aprender, e aí eu fui atrás de curso. Eu fiz curso de classificação e degustação com Ensei Neto em São Paulo, eu fiz curso de torra com a Academia do Café, o pessoal veio aqui, através aí Felipe Toé, um parceiro antigo nosso, ele falou, rapaz, vai vir um pessoal de BH aqui que manja muito de torra, tem vaga no curso, quer fazer? Eu falei, vamos embora. Então assim, essas conexões foram me fazendo, foram me transformando, me fazendo evoluir no mundo do café. E de lá para cá a gente foi ampliando um pouco a fazenda, no processo a gente chamava Fazenda Ponte, né? A fazenda de meu pai, que eu estava gerenciando. Então a gente tinha algumas variedades de café, Catuai vermelho, 144, 2SL amarelo, Topázia, Cauã e o Catucaí também. Então cada um tinha um sabor diferente, cada um poderia ter um potencial a ser explorado. E isso foi fantástico, entender isso, e eu fui transmitindo isso para outras pessoas. Falei, rapaz, agora eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu, muito curioso, lá em Mike também tive essa oportunidade. Aí eu
Falei, eu vou trazer variedades novas. Eu via que aqui a gente tinha uma resistência a estar implantando novas variedades. O que predominava era o Catuai 144, Catuai amarelo e um pouco de Acauã. Começou o Acauã novo, depois não começou a dar muito certo. Aí com isso tudo, muito problema de ferrugem, produção oscilando muito. Aí eu fui pesquisar variedades que tinham um maior potencial produtivo e resistência a doenças, que aí eu ia gastar menos agrotóxico. Aí eu implantei 12 variedades no sítio. Ficou como um campo experimental. Aí nisso tudo, aí eu falei, rapaz, plantei. Tinha experiência com muda. Aí em consequência eu fiz as minhas mudas e comecei a tocar um viveiro junto. Uma área pequena, com viveiro, que aí eu ia mantendo o café para ir dando um giro. Aí na primeira safra, eu estava com a ideia de torrar, só que o mercado de torrado para nós, que é do campo, a gente não consegue dar tanta atenção. Aí eu falei, não, vou focar agora em produção de matéria-prima de qualidade. Aí foi onde entrei com o Silvio, produzindo os cafés. O Silvio já pegou desde a primeira safra, exportação. Então eu tenho uma parceria boa com o pessoal da Austrália. Até hoje todo o meu café que foi produzido vai para a Austrália. E eu deixo um pouquinho para fazer algumas edições torradas aqui para o Brasil. Aí a história dos concursos, né? A primeira vez que eu mandei café para concurso, eu fiquei 8º colocado no concurso baiano, quando eu tinha ainda. Só que eu não era nem separava meus lotes de café por dia, né? Esse costume que a gente tem de separar os cafés por lote por dia, provar nossos lotes, só ver depois da gente ter acesso ao quê? A um laboratório, na cooperativa, ou alguns amigos, parceiros também que conseguem provar o café com a gente. E antes disso a gente não tinha esse controle, né? E a gente começou a descobrir, aí acho que foi em 2006 ou 2008, eu fiquei em 8º lugar. Aí quando chegou ali 2015, 2016, eu fiquei no vice-campeonato do Campeonato Baiano, né? Na categoria seria descascado, né? No Via Úmida, no caso, né? E no ano seguinte eu fui nono colocado, né? Naquele concurso, que foi o concurso que Piatã se destacou pra caramba, né? De 25 amostras que foram para finais, 19 era de Piatã, do primeiro ao nono todo de Piatã, pulou o 10º, depois Piatã de novo, né? E aí eu sempre tô nessa levada. Mas gosto muito de participar do concurso, né? Mas eu também acredito também justamente nessas parcerias novas de microtorrefações que têm surgido no Brasil todo, né? Pô, a gente tem uma galera de parceiro em Brasília, a gente tem parceiro em Salvador, em Rio de Contas, né? A gente tem parceiro em São Paulo, né? A cooperativa também abriu esse espaço para a gente também negociar café, a chegada das microtorrefações, né? Que querem não só provar o café, mas às vezes também conhecer a história da gente também, né? Que eu acho que isso também agrega valor no produto, né? É um pouco isso aí. 2015, né? 2015 para 2016 eu já falei, gente, essa remada, nessa toada que a gente está indo, a gente precisa de apoio, a gente precisa de suporte, principalmente na venda, comercialização. E aí a gente se juntou, eu chamei o Renato, chamamos o Canabrava, o Toé, ele é advogado, ele ajudou muito a gente a fazer o estatuto, né, essa parte legal de concepção de uma cooperativa. E a gente realmente foi tocando, chamando pessoas, começando a entender esse mundo de cooperativismo. E em 2016 a gente fundou a Copiatã. Eu acho que foi um passo interessante para o município, um município que já teve experiências com outras cooperativas, a Cocamp teve e acabou terminando essa empresa com alguns prejuízos aí, tanto no emocional do povo quanto no financeiro. Mas foi um aprendizado para o município e a Copiatã ela veio tentar desmistificar essa história do cooperativismo, que foi fundamental. Assim que a gente conseguiu fundar a cooperativa e ter o nosso CNPJ, abrimos conta no banco, todo esse trabalho voluntário que a gente fez, né? Os primeiros diretores, eu fui diretor-presidente. Quando eu vim para cá, eu estava pensando em pegar um sítiozinho pequeno, que era o que dava. E aí, uma amiga que também conhece Piatã e também queria investir aqui na cidade, chamou para uma sociedade e acabamos pegando essa fazendinha aqui, onde minha ideia era até ter algo com café já, mas pensando por um outro lado, é até bom pegar sem nada e formar do nosso jeito. Aí não penso hoje em agricultura orgânica. No sul de Minas eu era agricultor orgânico
penso em regeneração do solo, mas com o uso do que o convencional puder me ajudar para produzir, para ser rentável, mas de uma forma que eu deixe a terra melhor do que estava. E a gente pensando nisso e pensando, fazendo as mudinhas de café, e quando você planta semente lá no saquinho de muda, sai o primeiro parzinho de folha, que é a orelhinha de onça, né? Que são as duas folhas, o parzinho de folha redondo. E pensando nisso, a gente colocou o nome da propriedade de orelha de onça, quer dizer que a sementinha germinou, nasceu a primeira mudinha de café. Eu sou engenheira agrônoma, né? E depois que eu me formei, o meu primeiro emprego foi com cafés especiais, lá na cooperativa de Ceabra. A realidade dos produtores de lá, dos cooperados de lá, é uma realidade diferente, assim. Eles trabalham com café agroecológico, pensam de uma forma diferente, tem certificação orgânica. Então foi lá que eu entrei, tanto para esse universo do café, também para o universo dos cafés especiais e orgânicos, agroecológicos. Então assim, foi tudo de uma vez só. E aí conheci diversas realidades, né, de diversos produtores, tanto os convencionais quanto os orgânicos. E aí fui me interessando cada vez mais por isso. Então, não dá para chegar aqui achando que vai ser uma produção igual no sul de Minas, com as facilidades de mão de obra, mesmo que tenha alguma dificuldade, e também de solo, né? Então, Piatã não é fácil. É um solo arenoso, é um solo ácido que vai precisar de muito trabalho para produzir um bom café. Eu era uma pessoa da cidade, né? Tipicamente urbano. De 2014 para cá, que já é praticamente 10 anos, aprendi muita coisa sobre café e vi que eu não sabia nada mesmo. Então hoje eu tenho 2 hectares de café, produzo um café razoável, né? E tenho na cooperativa, na Copiatã, todo o meu suporte técnico comercial. Praticamente tudo que eu aprendi de café foi com a Copiatã. Foi ali naquele laboratório, naquela mesa de seleção. E realmente acho que a escolha foi muito acertada. Foi uma das coisas que eu acertei na vida, foi escolher Piatã para fazer a minha aposentadoria, para viver na minha aposentadoria. A agricultura da Fazenda Preciosa vai ser única, porque ela não se engessou, né? Ela não é agricultura sintrópica ou agricultura regenerativa ou agricultura orgânica, que a gente acha até já defasado, né? Então assim, a gente pega tudo de bom que existe em cada universo e traz para dentro daqui, da Fazenda Preciosa. Então a gente usa técnicas de plantio direto, a gente usa técnicas de agricultura sintrópica, técnicas da agricultura natural coreana, nas adubações. E assim a gente vai sentindo o que se dá melhor na região, né? Então assim, a gente utiliza dessa forma, livre demanda. Por sorte, eu tenho aqui a cooperativa do meu lado, que toda a parte de beneficiamento do café já está aqui, a 150 metros de distância. Então eu tenho estrategicamente muito bem colocado. Estou muito bem posicionado aqui estrategicamente. A 10 quilômetros da cidade, a 150 metros da usina de beneficiamento, e não sei o que é que o futuro me espera, mas eu pretendo manter a motivação e ir levando até... E no final de 2015 aconteceu um movimento na cidade, eu fiquei sabendo, de se formar uma cooperativa, porque existiam comerciantes de café, né, em Piatã, que realmente pagavam muito pouco pelo café. Naquela época, uma saca de café aqui em Piatã era vendida por 300 a 350 reais. Então eu gostei muito desse movimento, entrei para ele e nós conseguimos, em dezembro de
2015, fazer um estatuto e no dia 23 de fevereiro de 2016 conseguimos fazer a assembleia de fundação da cooperativa. E foi uma mudança assim muito forte para Piatã. Só para ter uma ideia, o café que era vendido pelos produtores a 350 pulou para 700. Assim, no ato, a cooperativa balizou o mercado de Piatã em 2016 a R$ 700. Isso foi um abalo sísmico na comercialização de café de Piatã. Nós começamos com 34 cooperados, sem sede, com uma salinha emprestada pelo sindicato, uma salinha que deve ter 9 metros quadrados. E ali a gente fez uma estrutura administrativa mínima que permaneceu durante um ano, mais ou menos. No ano seguinte, nós conseguimos um galpão que estamos até hoje no centro da cidade, que é um galpão da prefeitura. E de lá para cá, nós conseguimos entrar num projeto do Estado que trouxe para a gente toda essa micro-usina com esses equipamentos e trouxe várias outras benfeitorias e a gente está atingindo a maioridade. Então a gente falou, precisamos de uma micro-usina para Piatã. E essa micro-usina ela veio nesse projeto. Hoje, em 2023, ela deve estar quase pronta, só falta alguns ajustes de energia e motor. Então vai ser assim, uma micro-usina nossa, da comunidade para a comunidade. Cafeicultores se juntaram, montaram a cooperativa, estudaram o que era necessário para o município, conseguimos, com o apoio do governo da Bahia, e hoje posso dizer que estamos realizando um sonho, um sonho de ter o nosso maquinário, de ter a nossa usina, de poder beneficiar nosso café aqui dentro, com os nossos olhos, com a nossa responsabilidade de ver tudo certinho acontecer. Minha primeira vivência com café foi com minha avó, que a gente colhia o café no quintal que a gente morava. Ela secava na calçada, fazia todo o processo de torra, de pilar. E dali a gente começou a entender o que era café, desde sempre. Só que com o passar do tempo, a gente foi aprimorando as técnicas de café com a cooperativa e tal. E Rodolfo, por ser um dos pioneiros na cooperativa, então a gente começou a se envolver nessa história de cafés especiais. Hoje a gente tem uma torrefação, que a gente tem a nossa marca e estamos começando agora a nossa produção mesmo, de ter os nossos cafés e tal. Então a gente vai fazer do jeito que a gente sempre quis, A gente teve a oportunidade de conhecer quando a gente estava na Fazenda Ponte. Então a gente começou a aprimorar a parte do café mesmo, conhecer. Hoje o café está conhecido mundialmente. A gente está começando a fazer a nossa plantação, que a gente quer expandir, não só café também, a gente pretende ter uma agrofloresta. E a gente está buscando um conhecimento, fazendo aqui na nossa roça, começando a trabalhar do jeito certinho. Eu vejo que é um trabalho pequeno, de formiguinha, mas com muita responsabilidade, com muito amor e com muita conexão. A gente recebe informação, a gente repassa e a gente trabalha para que toda a comunidade aqui consiga evoluir junto.